5 de novembro de 2021, um avião bimotor decola de Goiânia em direção a Caratinga, Minas Gerais. A bordo, a maior cantora do Brasil, um bebê de 1 ano e 11 meses esperando a mãe chegar em casa e uma herança de 500 milhões de réis, que ainda nem existia no papel. Às 15h30, o avião bate num cabo de energia e despenca numa cachoeira. Marília Mendonça não chegou em Caratinga, não chegou mais em casa. Não chegou mais a lugar nenhum, e é exatamente no momento em que ela desaparece que começa a história que vamos contar hoje. Porque o que aconteceu depois, nos bastidores, nos corredores da justiça, nos áudios que a babá guardou, é algo que nenhuma câmera registrou, mas nós encontramos, e você precisa ouvir. Há nomes que o Brasil inteiro conhece, nomes que entram nas casas, nas memórias, na infância e na dor de milhões de pessoas. Marília Mendonça era um desses nomes. A rainha da sofrência que cantou o que ninguém tinha coragem de falar em voz alta. A traição, o abandono, a saudade que dói no peito sem pedir licença. Mas Marília partiu e deixou para trás um menino de quase 2 anos, uma fortuna estimada em 500 milhões e uma família que em menos de 4 anos virou um campo de batalha. De um lado, Dona Ruth, a mãe que criou Marília, que morou com ela, que estava junto quando o Brasil inteiro chorou. A avó que pegou o neto nos braços quando a notícia chegou e prometeu para si mesma que nunca o deixaria. Do outro lado, Murilo Huff, o pai de Léo, o cantor que esteve ao lado de Marília, que se separou dela, que ficou de fora por um tempo e que em 2025 entrou na justiça com uma acusação que sacudiu o país inteiro. O que aconteceu entre eles não é uma briga de família comum. É uma guerra com provas, com áudios vazados, com remédios escondidos, com uma criança doente no meio e com uma fortuna que não para de crescer. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, faz isso agora, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga essa história e talvez a forma como você enxerga as pessoas que você achava que conhecia. Goiás não estava esperando por ela, mas ela veio assim mesmo. Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis, um município de pouco mais de 5.000 habitantes no interior de Goiás. A cidade é tão pequena que, quando ela morreu, a prefeitura publicou uma nota de pesar chamando-a de uma das filhas mais promissoras que o lugar já teve. E era verdade, porque Cristianópolis não tinha tradição no sertanejo, não tinha palco, não tinha estrutura. Tinha uma menina com talento e uma mãe determinada a não deixar esse talento se perder. Ruth Moreira foi essa mãe. Criou Marília em condições simples, acompanhou cada passo, acreditou quando ninguém mais acreditava. Marília começou a escrever músicas na adolescência e foi Ruth quem ficou ao lado quando as portas não abriam, quando o dinheiro não entrava, quando o reconhecimento tardava. E aqui está o detalhe que muda tudo nessa história. Marília e Ruth não eram apenas mãe e filha. Eram parceiras, moravam juntas, trabalhavam juntas. A família era um conjunto. Ruth, o marido David Fabrício, o irmão João Gustavo e Marília no centro de tudo. Quando Marília lançou o álbum em 2016 e a música Infiel explodiu nas paradas, não foi só ela que subiu, foi a família inteira. E isso é importante entender, porque é exatamente essa mistura de afeto e dependência que vai criar, anos depois, o nó que ninguém conseguiu desfazer. O sucesso chegou para todas elas. Mas veio com um preço que só o tempo revelou. Ela veio do nada, chegou ao topo e levou todo mundo junto. Mas o que ninguém perguntou naquela época foi: o que acontece quando o topo desaparece de repente? Quem fica com o que sobrou? E a resposta para essa pergunta vai começar a aparecer num dia de novembro de 2021 e só vai terminar, talvez, muito depois disso. Poucos artistas chegaram onde Marília chegou. Menos ainda chegaram tão rápido. Em menos de uma década, ela saiu de Cristianópolis para os maiores palcos do Brasil. Em 2017, recebeu indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja. Em 2021, estava planejando uma mega turnê com Maiara e Maraísa, As Patroas, com data marcada no Allianz Parque, em São Paulo, com capacidade para 24 mil pessoas. Mas o que tornou Marília diferente não foi só a voz. Foi o que ela cantava e para quem ela cantava. Ela deu nome a um movimento que já existia, mas que não tinha rosto, o feminejo. As músicas dela falavam da mulher traída, da mulher que ficou, da mulher que sofreu e que ainda assim ficou de pé. E o Brasil inteiro, especialmente o Brasil feminino, o Brasil das mulheres de 30, 40, 50 anos que cresceram ouvindo a dor sendo romantizada, esse Brasil se viu nela 335 músicas registradas. Uma herança que os especialistas estimam entre 300 milhões e 500 milhões.
Royalties que vão render até 2092, 70 anos depois da sua morte. É o tipo de legado que transforma qualquer herança num campo de disputa. E aqui está a camada que poucos cruzaram. Em outubro de 2021, um mês antes de morrer, Marília anunciava a turnê das Patroas num gramado de São Paulo, radiante, no auge. No dia seguinte ao anúncio, ela estava comemorando o aniversário da mãe, Ruth. Publicou uma homenagem nas redes. Seu cuidado e carinho ultrapassam o limite do ser mãe. 26 dias depois, ela estava morta, e o reino que ela construiu ficou sem rainha, mas não ficou sem pretendentes. O que aconteceu a seguir nas sombras dessa herança não saiu em nenhuma entrevista oficial. Mas algumas peças começaram a surgir uma a uma, como num quebra-cabeça que só ficou completo em 2025. Às 15h30 do dia 5 de novembro de 2021, um chamado chegou ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Queda de aeronave, zona rural de Piedade de Caratinga, curso d'água. O avião bimotor Beech Aircraft, da empresa PEC Táxi Aéreo, tinha decolado às 13h05 do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, com destino a Caratinga. Marília teria um show naquela noite. A bordo estavam ela, o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abiciele Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana. A aeronave bateu num cabo de torre de distribuição de energia da CEMIG e caiu. Em um primeiro momento, a assessoria de Marília chegou a dizer que ela havia sobrevivido e estava sendo resgatada. O Brasil respirou, durou pouco. O Corpo de Bombeiros confirmou que todos os ocupantes morreram no local, vítimas de politraumatismo. A informação veio em nota fria, técnica, definitiva. Tata Werneck publicou: "Que tristeza, Senhor Deus, um filho pequeno, uma carreira brilhante. O país parou." E em Goiânia, Léo, o bebê de 1 ano e 11 meses, ficou sem mãe. A investigação do CENIPA descartou falha mecânica, apontou avaliação inadequada do piloto. A ANAC registrou que o avião operava desde o início de 2021 com problemas no para-brisa. O inquérito policial civil concluiu que a responsabilidade foi da tripulação. Mas, enquanto o Brasil processava o luto, algo acontecia nos bastidores que só viria a público 4 anos depois. E quando viesse, iria dividir ao meio a opinião de quem admirava a família de Marília. O Brasil chorou. Mas o que acontecia por trás desse choro, ninguém estava filmando. E é exatamente nessa sombra que começa a parte da história que o canal VPF foi encontrar. Existe um momento que choca qualquer pessoa quando descobre, e não está nos jornais da época. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, menos de 24 horas após o acidente que matou Marília Mendonça e mais 4 pessoas, Dona Ruth procurou a seguradora responsável pela aeronave. O seguro total era de $1 milhão, $200 mil para cada uma das 5 vítimas, uma divisão igualitária prevista em apólice, mas, de acordo com a apuração de Feltrin, Ruth teria apresentado um argumento diferente. Marília era a figura mais relevante do avião. Por isso, ela deveria receber 50% do valor total, não 1/5, mas metade. Isso significaria que cada uma das outras 4 famílias abriria mão de parte do seguro destinado ao seu morto. O pai de Henrique Bahia, o produtor que morreu no acidente, se pronunciou nas redes. Estava todo mundo na mesma situação, sem provedor. A viúva do produtor foi mais direta, descrevendo Ruth como alguém ruim e falsa. A defesa de Dona Ruth nega tudo. O advogado Robson Cunha afirmou que as informações são falsas, que o acordo foi feito entre todos os herdeiros e validado judicialmente, e que o dinheiro foi depositado na conta de Léo. Na entrevista ao Fantástico em julho de 2025, Ruth disse que a divisão foi decisão de um juiz, não dela, o que é fato documentado. As famílias das outras vítimas guardam ressentimento. O que é denúncia, ainda sem confirmação judicial definitiva, é que esse processo foi doloroso para quem perdeu alguém naquele avião. Pessoas estavam enterrando seus mortos e já havia uma disputa em andamento. O que veio depois, porém, foi ainda mais grave, porque a briga pelo seguro foi só o aperitivo. O prato principal envolvia uma criança doente, áudios vazados, remédios escondidos e uma justiça que precisou intervir. Léo nasceu em 16 de dezembro de 2019.
Perdeu a mãe com 1 ano e 11 meses e foi diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 depois disso. Diabetes tipo 1 em uma criança não é uma condição simples de administrar. Exige aplicação diária de insulina, monitoramento constante do nível de glicose, alimentação controlada, atenção permanente. Uma falha no protocolo pode ser grave. É uma condição que demanda, acima de tudo, comunicação precisa entre todos os responsáveis pela criança. Desde a morte de Marília, Léo vivia com a avó materna, Dona Ruth, sob guarda compartilhada com o pai, Murilo Huff. A convivência parecia funcionar, pelo menos na superfície. Murilo visitava o filho, Ruth cuidava no dia a dia. O mundo de fora via uma família unida na dor, mas por dentro algo estava se deteriorando. Segundo documentos que vieram a público em 2025, Murilo começou a notar que as informações sobre a saúde de Léo chegavam até ele de forma incompleta, ou não chegavam. Exames que ele não sabia que tinham sido feitos, medicamentos que ele não sabia que o filho estava tomando, consultas que ocorriam sem que ele fosse comunicado. Ele tentou resolver de forma extrajudicial. Segundo declaração do próprio cantor, buscou um acordo que nunca foi formalizado. A resposta que obteve não foi o diálogo, foi o silêncio. E então as babás começaram a falar. O menino estava doente e o pai não sabia o que o filho estava tomando. O que essas babás gravaram e registraram é o coração do processo judicial. E é o que vai mudar completamente a percepção de quem acompanhava essa história de longe. Este é o capítulo que Ruth Moreira certamente preferia que não existisse. Em 30 de junho de 2025, o juiz da 2ª Vara de Família de Goiânia emitiu uma decisão concedendo a guarda provisória de Léo ao pai, Murilo Huff. A decisão foi fundamentada em provas apresentadas ao longo do processo, e entre essas provas estavam áudios e mensagens das babás que cuidavam do menino na casa da avó. O que esses áudios revelavam não deixa margem para interpretação. Frases atribuídas a Ruth pelas babás reproduzidas na sentença judicial. Não fala para o Murilo que ele está tomando antibiótico, esconde o remédio. O Murilo quer se meter onde não sabe. O documento da sentença, divulgado pelo colunista Gabriel Perlini, do programa A Tarde é Sua, dizia literalmente que Léo, portador de diabetes mellitus tipo 1, condição crônica que demanda vigilância rigorosa, aplicação diária de insulina e alimentação controlada, vem sendo submetido a situações de negligência. Mas o juiz apontou que Ruth frequentemente omite informações médicas essenciais ao pai, impede o envio de relatórios e laudos clínicos, instrui que se escondam medicamentos, laudos e sintomas. O marido de Ruth, David Fabrício, foi ouvido como testemunha e o depoimento dele e o próprio marido acabou confirmando ao juiz que a relação entre Murilo e Ruth era marcada por conflitos e ausência total de diálogo. A defesa de Ruth nega tudo. Afirma que ela sempre priorizou o bem-estar do neto. Afirma que o processo era uma estratégia midiática de Murilo. Afirma que novas provas mudariam o curso da ação, mas a Justiça de Goiás já havia decidido. O próprio marido de Ruth foi a testemunha que confirmou o que o juiz precisava saber, e Murilo Huff passou a ter a guarda do filho. Mas a guerra não acabou aí, ela apenas mudou de endereço. Quando a poeira da decisão judicial baixou, o Brasil percebeu que havia uma segunda frente de batalha, e ela envolvia um número que a maioria das pessoas jamais vai ver na vida: 500 milhões de dólares. Esse é o valor estimado da herança que Marília Mendonça deixou para o filho Léo. Segundo o portal Léo Dias, o menino é herdeiro de 60% do patrimônio intelectual da cantora, músicas, filmes, documentários em produção. São 335 músicas registradas que vão gerar royalties até 2092. Além disso, há bens imóveis, incluindo a casa de luxo em um condomínio de Goiânia, onde Marília morava com a mãe e o filho. A disputa pela guarda de Léo, portanto, nunca foi apenas sobre quem iria dar banho, fazer comida e levar para o médico. Era e é sobre quem vai administrar essa fortuna enquanto o menino não tem idade legal para decidir por si mesmo. Murilo solicitou à justiça uma investigação nas contas do filho. Alegou supostas irregularidades na gestão financeira por parte de Ruth e David. Ruth, por sua vez, acusou Murilo de nunca ter pagado pensão alimentícia, acusação que o cantor rebateu apresentando comprovantes de 15 mil reais mensais em custos fixos com o filho, incluindo psicóloga, tratamento médico e 30 mil reais pagos antecipadamente à escola de Léo.
O patrimônio de Marília inclui algo que vai muito além do dinheiro de hoje: as negociações sobre fonogramas, gravações inéditas, músicas póstumas. Quem controla essa agenda controla a memória e o legado da cantora, e isso tem valor incalculável. Cada show póstumo autorizado, cada documentário liberado, cada música lançada, cada decisão sobre o nome de Marília Mendonça passa pela guarda do filho, porque Léo é legalmente o guardião do legado da mãe. Não se tratava de uma briga de família. Era uma briga de empresa bilionária com o rosto de uma criança de 5 anos. E enquanto adultos discutiam cifras e competências nos corredores da justiça, Léo acordava todo dia precisando de insulina sem a mãe, no meio de um furacão que ele não escolheu. Quando a decisão judicial vazou em julho de 2025, as redes sociais não esperaram nem um minuto. O apelido Dona Rifa surgiu quase imediatamente e se espalhou por perfis com milhões de seguidores, por comentários em vídeos, por stickers e memes que circularam durante semanas. A velocidade com que o público se posicionou foi reveladora de algo mais fundo. Havia um ressentimento acumulado que essa disputa judicial apenas liberou. Por quê? Porque os fãs de Marília Mendonça são leais de uma forma que poucos artistas conseguem. E ao longo dos anos, desde a morte da cantora, Ruth acumulou situações que ficaram na memória de quem acompanhava de perto. O comentarista o Cristiane Ferreira, por 16, em um dos vídeos mais compartilhados sobre o caso, listou: Ruth teria criticado fãs que mandavam cestas de café da manhã, dizendo que não comia bolacha. Teria dito que não gostava das músicas da filha. Há vídeos circulando de Marília perguntando se a mãe já havia aprendido a letra de uma música nova, e Ruth dizendo que ainda não. E segundo esse relato, a postura de Ruth antes e depois do dinheiro seria visivelmente diferente. O irmão de Marília, João Gustavo, saiu em defesa da mãe quando a decisão judicial foi anunciada. Ela já perdeu muita coisa e eu também perdi muita coisa. Todos esses anos tentei me reinventar e ela também. Mas a defesa do irmão não foi suficiente para conter a avalanche de críticas. Na entrevista ao Fantástico em 13 de julho de 2025, Ruth falou sobre o sofrimento de estar longe do neto. Comparou a perda da guarda ao luto pela filha. Eu respeitava ele, as festas eram em família com todos juntos, disse sobre a relação com Murilo. Murilo não respondeu em entrevistas, respondeu com documentos. O Brasil que amava Marília havia escolhido um lado, e o lado escolhido foi o do pai. Mas havia uma pergunta que ninguém estava fazendo e que vai mudar um pouco a forma como você vai enxergar esse caso. Em meio a tudo isso, havia alguém que não aparecia em nenhuma entrevista, em nenhum vídeo, em nenhum posicionamento público. Léo, um menino de 5 anos, portador de uma condição crônica que perdeu a mãe antes de ter memória suficiente para guardar o rosto dela, que cresceu ouvindo o nome dela em todo lugar, que acordava em casas cercadas por advogados, assessores e câmeras, sem saber ao certo por quê. E aqui está o que os números e as manchetes às vezes escondem. Independentemente de quem tem razão nessa disputa, o que ficou registrado é que uma criança doente ficou no centro de uma guerra de adultos por anos, que informações sobre a saúde dela foram usadas como moeda em um processo judicial, que o nome da mãe dela se tornou, ao mesmo tempo, um escudo e uma arma. Há quem defenda Ruth com genuíno amor, e há razões para isso. Ela perdeu a filha, criou o neto, esteve presente quando o mundo desabou. O amor de avó é real e ninguém com senso deveria desconsiderá-lo. Há quem defenda Murilo com argumentos legais sólidos, e eles existem. A justiça avaliou as provas e decidiu. O pai biológico apresentou comprovantes, ajustou a rotina profissional para estar mais presente e buscou comunicação antes de acionar o judiciário. O que a história de Léo revela não é quem é o vilão, é algo mais difícil, o que acontece com uma criança quando o luto dos adultos ao redor vira briga de poder, quando a herança é grande demais para caber dentro do amor. Em maio de 2026, Murilo Huff e Dona Ruth chegaram perto de um acordo. Segundo o jornalista Matheus Baldi, do Fofocalizando, as negociações avançaram para um entendimento sobre guarda, convivência e administração do patrimônio. O objetivo declarado: dar mais paz à estrutura familiar do filho de Marília. A guarda provisória continua com Murilo. Ruth voltou a ver o neto com frequência. O acordo não desfez o que aconteceu, mas talvez salve o que ainda pode ser salvo. E Léo? Léo está crescendo, com o pai, com a avó em visitas, com a saudade de uma mãe que virou canção.
Marília Mendonça tinha 26 anos quando morreu, e em menos de 5 anos seu nome virou palco de uma das disputas mais dolorosas que o Brasil do entretenimento já viu. Mas o legado dela sobreviveu a tudo isso. As 335 músicas continuam nas plataformas, os shows continuam sendo revisitados, o documentário sobre sua vida continua em produção. E o feminejo, o movimento que ela não inventou sozinha, mas que ela transformou em fenômeno, continua presente em cada artista que sobe num palco e canta o que as mulheres sentem, mas às vezes não conseguem dizer. Léo, o herdeiro, tem hoje 6 anos. A guarda está com o pai. A avó tem visitas regulares. O acordo entre Murilo Huff e Dona Ruth, ainda em fase de formalização, busca uma saída que preserve o menino e que preserve também o legado da mulher que os uniu e que os separou ao mesmo tempo. Murilo Huff disse em pronunciamento nos stories do Instagram: "Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade." Não explicou mais do que isso. Os documentos falaram por ele. Ruth Moreira, pela voz do seu advogado, disse que a única preocupação dela sempre foi o bem-estar emocional, psicológico e físico de Léo, e pediu que a imprensa poupasse o menino de mais exposição. Ambos têm razão em alguma coisa, ambos erraram em alguma coisa, e no meio de tudo isso, uma criança cresce tentando entender quem era a mulher que todo mundo chora e que ele mal chegou a conhecer. Marília cantou a dor de milhões. E foi exatamente essa dor que ficou, depois que ela foi, não nos bastidores glamourosos, não nos palcos iluminados, mas num processo judicial de Goiânia, em áudios de babá, em contas bancárias disputadas na justiça, e num menino de 6 anos que ainda vai crescer ouvindo a voz da mãe num fone de ouvido, perguntando para o pai, por que ela foi embora? Essa é a história que o mundo não viu, que as câmeras não filmaram, que os contratos não previam, a fama que o Brasil aplaudiu, a vida e a herança que ficaram para trás. Marília Mendonça passou a vida cantando O Que Dói, e o que ficou depois dela, essa disputa, essa criança, esse dinheiro, esse amor misturado com interesse, talvez seja a sofrência mais real que ela deixou. Não existe vilão completo nessa história, existe uma família destroçada por uma perda enorme, com dinheiro enorme no meio e sem manual de instrução. Agora eu quero saber de você, o que mais te surpreendeu nessa história? Você acha que Murilo fez o certo ou acha que Dona Ruth foi injustiçada? Me conta nos comentários, eu leio tudo. Se esse vídeo te deu algo, se inscreve agora e ativa o sininho. A gente publica toda semana histórias como essa, histórias reais, investigadas, que a televisão não mostra. E na semana que vem, a gente vai falar de uma história que vai te deixar sem palavras. Prepara o coração.